Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Insistimos em nossa contemplação do texto de Yeshua ben Sirach, traduzido nesta acepção do lecionário como eclesiástico, já que é um texto destinado à assembleia, à meditação da sinagoga na diáspora, um povo de identidade judaica, todavia em confrontação com o pensamento grego, romano, portanto, aspirante da sabedoria. Um texto legado a nós pela tradição, que tenta apresentar com ditos e, sobretudo, a maneira de uma personificação o que é a sabedoria. Esse conceito da sabedoria, grego, romano e também hebraico, esbarra hoje num outro conceito intimamente ligado à sabedoria, que é o conceito do temor. Como refletíamos ontem, vale a pena recordar, a sabedoria é entendida na perspectiva hebraica, essa roquimá, não tanto como um conjunto de pensamentos, não tanto como a consciência desta ou daquela coisa, o exagero da intelectualidade, de uma mente que pode trazer dentro de si uma série de coisas que descem para os seus lábios de maneira doce, mas que são sempre mais pesadas em quem pesa o fardo. É muito bom ter dito sobre a vida da vizinha coisas que a gente não consegue cumprir nem na nossa. Não. Sabedoria, na perspectiva hebraica, é instrução. O Senhor Deus, então, aqui está apresentado, neste trecho do Eclesiástico, como alguém que instrui à maneira de um pedagogo exigente. Assim começa o versículo 1, com uma palavra cujo sentido só se esclarece no Novo Testamento. Meu filho. Essa filiação só se esclarece em Cristo. Não é apenas aquela da instrução do Senhor em direção aos seus servos. Ele nos instrui como um pai aos seus filhos. Somos feitos filhos no Filho, no Cristo, que é a Hagia Sofia, a santa sabedoria, achada no templo por Nossa Senhora. Meu filho. Aqui vale a pena destacar, porque a filiação de Deus, este pedagogo que instrui como um exigente, é muito diferente desta filiação dos nossos tempos. Hoje, os pais têm medo dos seus filhos, não conseguem entender que amar é desafiar, dando ao outro limites e falta. Um pai e uma mãe devem corrigir os filhos com ternura e com vigor, porque esta é a melhor maneira de prepará-los para algo muito mais desafiante do que qualquer castigo, a vida. Se um pai ou uma mãe não corrigem com ternura e com vigor os seus filhos, lhes estão condenando a serem homens velhos com vícios de criança, terem aquela expectativa muito própria dos nossos tempos, de que o mundo, o chefe, o esposo, a esposa, estão aqui para lhe confirmar em seus anseios e em seus caprichos. O temor do Senhor, este que é pedagogo, é o princípio da sabedoria. Lembra o livro dos Provérbios, no capítulo 9, versículo 10. Por isso, aqui se diz: ao te apresentares para servir ao Senhor, te prepara, porque estarás exposto a provações, contrariedades, dores, no entanto, permanece no temor. Versículo 1.
E a maneira de raciocinar do pensamento hebraico, no versículo 6, se diz: crê em Deus, Ele cuidará de ti, conserva-se no seu temor. Há uma inclusão, não é? O temor do Senhor deve abrir e fechar nossa existência na busca da sabedoria. A sabedoria é, sim, o mais alto de todos os dons. O primeiro passo, então, em direção a esta sabedoria é o temor do Senhor. E o que é o temor? Será medo? O Evangelho diz aqui, neste capítulo de Marcos, que os discípulos tinham medo de perguntar, aquele medo próprio de quem sabe que fez besteira. Não, o temor não é medo. Na perspectiva bíblica, o temor é um dom. Lembra-se da profecia de Isaías, no seu capítulo 11? É um dom que vem junto com a visita do Messias, portanto, deve ser entendido não como medo do castigo, mas um respeito reverencial diante da soberania de Deus. É um dom, um respeito reverencial diante da soberania de Deus, tanto que está unido ao dom da piedade, porque aquele que reconhece Deus em sua grandeza estará diante dele totalmente disposto, confiante nele, aberto aos seus desígnios. Portanto, não é sobre ter medo de Deus e do seu castigo. Não obstante o castigo possa ter uma função pedagógica, antes de tudo, o que o Senhor espera de nós é um reconhecimento da sua soberania, porque este reconhecimento que nos é dado pelo temor é o primeiro passo em direção a esta subida, esta elevação da nossa alma até o conhecimento de Deus, ou seja, a sabedoria. Pensamos então, irmãos e irmãs, à luz desse Evangelho, onde o Cristo coloca a criança no meio. Todos nós trazemos crianças dentro de nós. Este timor filialis, esse temor filial, que assim, numa relação de confiança em Deus, estejamos convertidos e dóceis, como é próprio de quem ama, não é? Assim como quem ama, o temor é piedade, é amor, temamos ofender o Senhor. Cause em nós dor a mínima insinuação de que em nossa vida haja algo que não corresponda a este grande dom do amor divino. E assim, temendo o Senhor, amando o Senhor, confiando nele, nós tenhamos receio de ofender e entristecer o seu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aos céus nossas preces.